Oi, estamos de volta por aqui e hoje com um vídeo muito legal. Nós deixamos aqui no YouTube uma enquete para vocês votarem na maior dificuldade da maquiagem de vocês, né, na sua automaquiagem, e muitas pessoas colocaram que tem dificuldade na hora da pele, né, na hora de fazer uma pele resistente, uma pele boa e uma pele bonita. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Vou ensinar para vocês uma pele resistente com produtos nacionais. Bora lá? E nós vamos começar já limpando essa pele. Eu gosto muito de utilizar um tônico, porque ele já vai deixar essa pele mais matificada, já vai controlar o brilho, né, com o passar do tempo. Então ele já vai fazer parte realmente dessa preparação de pele. Nessa pele, o tônico é mais bem-vindo do que a água micelar. Vamos fazer toda a limpeza para vir com o próximo passo. Quando a gente fala de uma pele resistente, é uma pele que a gente dessa vez não vai caprichar muito na hidratação, tá? Para que a sua pele não fique um pouco oleosa, um pouco pesada de hidratante. Vou utilizar com vocês hoje essa emulsão aqui da Catarine Hill, e em peles resistentes eu sempre tento utilizar hidratante em creminho. O hidratante em gel nesse momento, ele não é o nosso amigo, tá? Se você tem um hidratante em gel, exclua ele da sua pele resistente, porque normalmente ele não combina muito com os outros próximos passos e às vezes essa incompatibilidade de produtos faz com que a sua maquiagem não dure tanto. Voltando a falar da quantidade de hidratante, eu capricho bem que é abaixo dos olhos, né, que é para não craquelar realmente, e no restante, ó, eu só venho com o restinho mesmo, sem exagerar, porque a gente vai vir com a blindagem e aí ela já dá uma leve hidratadinha. Então hoje, sem caprichar demais nesse hidratante. Eu vivo mostrando para vocês muitas opções de blindagens baratinhas e elas realmente são ótimas, mas se você quer uma durabilidade ainda maior e essas aqui não estão dando conta, talvez seja a hora de dar um upgrade. Vou utilizar com vocês hoje a blindagem da Catarine Hill, que é uma blindagem profissional. Eu utilizo aqui nos meus atendimentos profissionais. É uma blindagem que vale todo o preço, pela qualidade dela e por ser um produto que vai durar realmente muito tempo na sua bancada. Então eu acho que vale super o investimento, e em pele resistente eu não abro mão de uma blindagem. Então aqui eu troco o primer pela blindagem e aplico ela no meu rosto todo. É muito importante que na blindagem você espere secar 100% para ela criar realmente o filme dela. Se você coloca uma base aqui com ela molhada, ela não vai criar, não vai dar esse efeito, então seque tudo. E agora nós já vamos para a base, então vocês viram que é uma preparação de pele simples, mas muito funcional. Não precisa inventar de jogar muita coisa aqui antes, que somente a blindagem já vai ser o foco dessa maquiagem. De base, eu vou utilizar com vocês hoje uma base que eu gosto muito, que é a base da Fand Matte. Ela é uma base que também dá para ser usada profissional pela resistência dela, uma base que deu muito certo com a minha pele, que é oleosa. Então é importante que você teste os produtos antes, sabe? Para você ver qual produto se identifica mais com a sua pele. Para ela ficar mais resistente, eu vou colocar na plaquetinha juntamente com algumas gotinhas da blindagem. Isso é uma ótima dica, então vocês podem pingar a blindagem em tudo que vocês quiserem que fique mais resistente, tá? Base, corretivo, batom, rímel, eu coloco aqui uma quantidade, poderia ser na mão também, e eu vou pingar 2 gotinhas apenas da blindagem. Venho com a minha esponjinha úmida mesmo e com ela eu já faço essa misturinha aqui para não precisar de pincel. A minha tonalidade na base da Fand é A5, tá? É uma tonalidade muito coringa. Vou vir com batidinhas, espalhando essa base por todo o meu rosto. Aproveitando o gancho de durabilidades, eu sempre esqueço de falar isso, mas é algo que eu falo muito nos meus cursos, que é sobre a esponjinha, tá? Então, muita gente pega a esponjinha e molha na hora de usar, e eu acho que isso interfere muito na durabilidade da sua maquiagem. O excesso de água aqui não faz muito bem e também não deixa um acabamento bonito. Então, o que que eu faço? Eu molho a esponja sempre bem antes de usar. Se eu for usar ela de manhã, então no dia anterior à noite, eu molho. Se eu for usar ela à tarde, de manhã eu molho. Então sempre um pouco antes, se você se lembrar, tá? Se você não se lembrar, pode molhar, mas tenta secar assim o máximo possível para não ficar nenhum aspecto de água. Fora que o acabamento com ela seca, mais úmida na verdade, fica bem mais bonito.
Base aplicada, agora nós vamos para o corretivo. De corretivo, vocês também precisam testar algum que seja mais resistente. Vou utilizar um corretivo que muito tempo que eu não uso, que é o corretivo da LP Beauty. Ele é muito bom, acho até que o meu tá sequinho, se tiver eu também vou pingar a blindagem, tá? Mas procure um corretivo mais resistente. Já falei pra vocês que uma forma boa de testar é você ir lá na loja mesmo, aplicar ele na sua mão, vai em alguma torneirinha e molha. Se ele derreter, é porque ele não é resistente. Se ele segurar com a água, é porque ele é resistente. Então vocês podem fazer esse teste antes de comprar. Ele tá bem sequinho, mas eu vou utilizar em menor quantidade. O meu é na cor LP4. Eu vou colocar aqui no início e aqui no fim. Venho com a minha esponjinha e dou as batidinhas. Essa base da Fund, ela tá um pouquinho mais bronzeadinha porque eu tô um pouco mais branca. Então eu vario muito entre a cor 4 e a cor 5. Mas no mais eu gosto de ficar um pouquinho mais bronzeadinha mesmo, que eu acho mais bonito. Ó, batidinhas, espalhei, ele já dá uma cobertura junto com uma iluminada. Esse corretivo é muito bom, gente. E ele vem muito produto, então é uma coisa que também vale o investimento. Muita coisa que tem um valor um pouquinho mais elevado, ele não é caro, tá? Mas assim, que tem um valor um pouquinho mais elevado, vale por alguns benefícios. E esse aqui, além da qualidade dele, é a quantidade que vem bem mais do que o normal. Vou aproveitar também e dar uma iluminadinha em outros pontos. Batidinhas. Gosto muito de utilizar também corretivo pastoso nessa técnica, só que eu não tenho nenhum mais em conta para indicar para vocês, mas depois eu vou procurar para a gente poder indicar. Uma coisa bem interessante para vocês fazerem em peles mais resistentes é utilizar sempre produtos mais cremosos. Não que isso seja uma regra, mas ajuda mais na durabilidade. Vou utilizar hoje o blush na cor Rose Paint da Oceane. Vou utilizar ele cremoso. Como vocês podem ver, já tá até acabando, tanto que eu gosto. E eu vou fazer a aplicação aqui como sempre. Então, adoro já utilizar blush cremoso, então não vai ter nada de diferente nessa parte por aqui, né? Eu acho esse blush aqui muito parecido com aquele da Ruby Rose do Blow que eu venho mostrando pra vocês. É bem pouquinha mesmo de diferença a cor. Muito bonito esse blush. Eu aplico aqui nas minhas maçãzinhas, jogo pra trás e a gente vai fazer também um contorninho cremoso hoje. De contorno, vou utilizar em bastão, mas pode ser um corretivo líquido mais escuro, pode ser cremoso também. A gente vai utilizar um bastãozinho da Mascavo hoje. E aí, gente, eu não vou falar muito dessa parte de pincel para não ficar muito longo, mas no meu curso tem um módulo só de pincéis para vocês entenderem melhor. Porque quando a gente está utilizando um produto cremoso, a gente tem que utilizar um pincel específico, sabe? Normalmente ele é um pincel mais firmezinho. Enfim, voltando para a técnica, eu aplico aqui atrás do blush como sempre. Essa cor aqui é a Mocha da Mascavo, muito bom esse contorno aqui. Vou ficar do outro lado para vocês verem melhor. Lá no curso online, que eu sempre menciono aqui pra vocês, inclusive muitas de vocês já adquiriram, eu tô amando isso. Tem um módulo só de pincéis e tem um módulo só de contorno também pra vocês entenderem melhor a diferença e o tipo de contorno. Mas para uma pele mais resistente, normalmente eu gosto mais dos produtos cremosos. E para quem quer dar uma conferida no curso, tá? O link tá aqui na descrição. Tô fazendo aqui na testa também, que esse aqui no meu caso, gente, não pode faltar. Mas aí vai do que você precisar mesmo. Questão dos produtos que eu falei para vocês do curso que tá na descrição, os produtos a gente também sempre deixa na descrição, tá, gente? Muitas de vocês ficam perdidas perguntando o que eu utilizei, mas a gente sempre deixa tudo aqui abaixo, tá? Vale a pena dar uma olhadinha assim que vocês terminarem o vídeo, dá uma olhadinha na descrição que tem todas as informações, tanto sobre o curso que eu mencionei, quanto sobre os produtos. Então eu fiz na testa, aqui na lateral, vou fazer aqui na mandíbula, e a gente vai fazer também no nariz. E eu vou mesclando batidinhas com arrastadinhas. Em alguns lugares que tem menos produtos, por exemplo aqui, eu consigo arrastar. Mas quando eu venho para uma área que tem muito produto, eu prefiro dar a batidinha para não bagunçar as outras camadas. No nariz eu vou fazer com esse pincel mesmo. Eu sempre tenho preguiça de pegar um pincel menor, então eu sempre faço com o grande. Mas dá super certo, é só você tomar cuidado. E é muito importante que você não arraste aqui no nariz, tá? Pelo menos o meu nariz tem bastante cravinho. E eu percebo que quando eu arrasto o pincel, eles começam a ficar mais visíveis. Então, por isso que eu menciono tanto as batidinhas, principalmente aqui nessa área.
e acho que tá pronto de contorno. Na hora do iluminador, você pode utilizar tanto ele cremoso quanto em pó, tá? Hoje nós vamos utilizar em pó porque eu prefiro. Vou utilizar o Celestial do Junior Mendes Quatracta. Eu nem sei se existe mais esse iluminador, mas ele é tão bonito. E um detalhe importante de utilizar o iluminador em pó nessa pele é que ele seja em cima da pele molhada, porque assim ele vai fixar e vai durar mais. Se você aplicar ele somente em cima do pó, talvez ele não grude tanto e comece a transferir. Então pode fazer a aplicação dele na pele úmida, né, antes do pó. Muito bonito, ele é chique esse iluminador. E aí depois, sim, a gente vem com pó. Mas normalmente eu já faço isso em toda a maquiagem, porque eu prefiro o pó por último e tudo em cima da pele úmida. Acho que tudo tem mais resistência assim. Aplicar na boca. Eu aplico, gente, muito iluminador aqui com vocês nos vídeos, mas normalmente eu não gosto muito de iluminador, vocês acreditam? Eu prefiro uma pele mais mate mesmo, eu amo pele mate. Sou fascinada em uma pele esturricada de pó. Já deixem aqui abaixo pra mim a preferência de vocês. Vocês gostam de uma pele mais glow? Porque quem sabe eu posso até trazer depois, né? Ou vocês gostam também de uma pele mais mate, assim como eu faço. Falando em mate, agora a gente vai matificar tudo que foi molhado. Então, por isso que essa pele é mais trabalhosinha, sabe? Porque você fez as coisas cremosas, então você precisa selar elas. Então, vamos começar. Vou selar o blush, depois o contorno e depois a pele nas partes claras. De blush, vou utilizar a cor 03 da Belly Angel. Eu podia tranquilamente utilizar o da Oceane, mas eu quero usar esse aqui com vocês, porque esse aqui foi um achado, gente, muito bonito. Eu tenho todas as cores, se vocês quiserem depois eu posso mostrar e ele é muito bom. Vou aplicar na minha maçãzinha selando. E assim, não que vocês tenham essa obrigação de selar com o outro produto em pó. Se vocês não quisessem aplicar mais blush, vocês poderiam aplicar um pouquinho de pó translúcido por cima. Isso só precisa ser selado, independente da forma. De contorno, vou utilizar algo que tem muito tempo que eu não utilizo, que é essa paletinha aqui da Fran. E eu amo ela. Usava muito antigamente, vou usar essa cor aqui, com essa talvez, porque hoje me deu vontade de ficar com um contorno realmente mais marcado. A gente anda fazendo tudo tão leve, né, que às vezes a gente fica com vontade de usar um pouquinho mais. E aí eu venho com batidinhas por cima de tudo que eu fiz. Agora o lugar não tem segredo, é em cima do que você já fez anteriormente. Agora nós já vamos selar essa pele realmente, né? Tudo que não tem cor. Gente, eu fiz muito rápido essa pele. Então, assim, por mais que possa parecer difícil aí pra vocês, com a prática vocês conseguem fazer rapidinho, viu? É algo assim que não, assim, tem alguns segredos, eu não sei se vocês perceberam, mas nada muito demais. No pó, vamos utilizar hoje Bruna Tavares, apesar de que o pó da Playboy também é bem resistente, mas levando em consideração as horas que você vai precisar ficar maquiada, às vezes compensa investir num pozinho um pouco mais caro, não que seja muito caro, né, porque também vale muito a pena, mas realmente pelo tempo que você vai usar. Mas o pó da Playboy, ele também dá conta muito do recado enquanto você não tiver esse. Vou desmarcar aqui as linhas que estão quase não desmarcando, né, gente? A idade, ela chega pra todo mundo e marca mesmo. É normal, tá? Marca mesmo. Por mais que às vezes por aí não pareça tanto, né, por causa da luz, marca um pouquinho. Então, não fique achando que é só com vocês. Pega o pó com a esponjinha e coloco aqui abaixo dos olhos. Uma coisa que ajuda muito a não marcar tanto é você olhar pra cima, porque aí entra dentro das suas linhazinhas e sela tudo e não fica aquele acúmulo feio. Eu coloco aqui e aí eu dou uma olhadinha pra cima. A gente vai fazer isso em tudo que não tem cor, por exemplo, aqui abaixo, queixo, bigode chinês é muito importante, acima da boca. Nariz eu passo nele tudo. E essa base, ela é tão sequinha que, assim, ela nem precisaria de pó, pra falar a verdade. Eu que gosto muito mesmo. Se você tem uma pele oleosa, fica aí a minha indicação pra vocês, porque ela é realmente muito boa. Apliquei em tudo e agora a gente vai retirar. Se você for fazer um olho, é interessante você já deixar esse pó aqui agindo enquanto você faz o olho. Eu gosto muito também, sabe? Mas como a gente não vai fazer hoje, eu já vou retirar.
E eu vou finalizar a nossa pele com um fixador de maquiagem. Já vou aproveitar para explicar para vocês aqui também porque que eu não uso muita bruma, que vocês quase não veem. Bruma, eu acho que é algo que não combina com pele oleosa. Ela tem mais o poder de tirar esse aspecto de pó aqui do que realmente fixar a sua maquiagem. Então eu indico muito para quem tem a pele mais seca, para quem tem a pele mais madura, até mesmo uma pele mista, né, normal, porque ela vai dar uma leve fixada, mas o maior papel dela vai ser remover esse aspecto chapado de pó. E numa pele muito oleosa, se você remove esse aspecto, ela vai puxar a oleosidade mais rápido. Então por isso que eu não gosto muito para pele oleosa e eu prefiro algo que seja só fixador. Qual que é a diferença? Essa aqui ela molha muito sua pele fica molhada, a sua pele absorve essa água. Esse aqui não, ele é mais um álcoolzinho que evapora, não muda a textura da sua pele, só traz durabilidade. Então essa aqui é da Francine, gosto muito, mas não pro meu tipo de pele. Esse aqui é da Quilio, que é uma marca profissional, mas a Maria Margarida tem um igualzinho, que é o Até Embaixo d'Água, inclusive ele é muito famoso. Eu vou borrifar, não vou borrifar muito, porque já eu vou tirar essa maquiagem, mas vocês podem caprichar. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas não muda nada a textura da pele, não molha, ele evapora. Ele até arde um pouquinho o olho porque tem álcool na composição. Então essa é a diferença. E a nossa pele está pronta, gente, tanto que ficou uma pele linda só com produtos nacionais, hein? Eu quero tentar fazer um teste aqui. Vamos ver se vai passar. Eu acredito que sim. Peguei um papelzinho toalha e um borrifador com água. Primeiro eu vou testar só a transferência, sem molhar nada, para ver se você for abraçar uma pessoa, atender seu celular, sua maquiagem vai ficar lá ou não vai sair nada. Então, papel toalha limpo. E eu vou, como se eu estivesse fazendo isso que eu mencionei pra vocês, pra gente ver. Eu sempre fico curiosa pra ver antes. Mas nada, tá, gente? Não saiu nada. Agora nós vamos molhar pra ver se vai resistir à água, porque é pra resistir, né? Vou rifar bastante. Ó, tá escorrendo água, não sei se vocês estão vendo aqui. Vou ficar aqui embaixo, inclusive. Ó, e não, a pele não se misturou com a água. Eu não sei se aí dá pra ver, mas as gotículas estão aqui por cima. Quando a maquiagem ela não é resistente, assim que você já bate o borrifador, tudo já se mistura. E às vezes você até utilizou produtos resistentes, mas o seu hidratante foi em gel. Então voltem lá no início e foquem nisso, tá? Agora eu vou apertar. Nossa! Me surpreendeu bastante. Olha, gente, praticamente nada. E eu borrifei muita água. E aqui, ó, depois que eu sequei, tudo normal, não saiu nada. Então, como vocês podem ver, tá tudo muito aprovadinho, viu? Façam aí, testem e me contem o que vocês acharam. E é isso, eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Tô adorando ler o comentário de vocês aqui abaixo, tá? Então vocês podem continuar deixando aqui que a gente sempre tá respondendo. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, tá? Deixa aqui o seu like também e fique aqui comigo para conferir os próximos vídeos.